Se estamos juntos, porque vivemos separados? O nosso modo de vida deixou de fazer sentido. As pessoas estão a perder o emprego, a casa, as suas vidas. Até mesmo a esperança numa sociedade justa. Precisamos urgentemente de um novo rumo que guie as nossas vidas, apoiado em valores como a justiça e não só na acumulação de fortuna e na sobrevivência do mais forte. Line McTaggart demonstra, através de factos científicos, que estamos a viver de forma contrária à nossa verdadeira natureza. Na verdade, a vida não tem de ser eu ganho, tu perdes. Ficamos mais fracos quando competimos uns contra os outros e mais fortes e prósperos quando cooperamos e nos ligamos profundamente. Todos queremos um mundo melhor, uma vida melhor, mas muitas pessoas não têm coragem de dar o primeiro passo. A Ligação é um livro tão cheio de sabedoria, verdade e ciência que nos sussurra ao coração. Exija a sua vida de volta e crie uma forma de vida melhor, por si, pelos seus filhos e pelos seus netos. Prólogo. Numa manhã fria de sábado, estava num auditório cheio de correntes de ar a ver uma das minhas filhas no meio de um ensaio da produção anual do curso de teatro. A atriz talentosa foi escolhida para protagonista durante as audições, mas, poucas semanas mais tarde, foi rebaixada a um papel menos importante. Nunca consegui descobrir a razão da mudança e a minha filha recusou-se a falar do assunto. Até que uma das amigas deixou escapar que, quando um novo diretor assumiu a peça, outra rapariga de 13 anos mentiu sobre a sua experiência em atuação para o convencer de que devia ficar com o papel destinado à minha filha, a sua melhor amiga. Quando tentei delicadamente abordar o assunto com a mãe, outra espectadora naquele dia, esta interrompeu-me com um encolher de ombros. Bem, é assim a vida, não é? Respondeu airosa. Fui apanhada de surpresa, mas tenho de admitir que ela tem uma certa razão. Era, definitivamente, a vida que nós, adultos, projetamos para nós próprios. A competição é o alicerce das sociedades da maioria dos países desenvolvidos modernos. É o motor da nossa economia e é aceite como a base da maioria das nossas relações profissionais. No bairro em que vivemos, até mesmo com os nossos amigos mais chegados. Ser o primeiro, não importa como, permeou o nosso léxico em expressões como tudo vale no amor e na guerra. Sobrevivência do mais forte. O vencedor leva tudo. Aquele que morre com mais brinquedos ganha. Não é de surpreender que táticas altamente competitivas se tenham entranhado nas relações sociais dos nossos filhos, levando-os a transgressões grandes e pequenas. Comecei a pensar sobre os intercâmbios sociais no meu próprio bairro e sobre a preponderância do papel daquilo a que os psicólogos chamam consciência da relatividade. Quantos filhos tens? Que carro conduzes? Quantas vezes vais de férias este ano? Em que faculdade entrou o teu filho? Qual é a sua média? Noutras palavras, onde te situas na escada social? Mesmo os melhores de nós têm momentos introspectivos, como o corretor de Wall Street, Patrick Bateman, do Psicopata Americano, ao olhar com apreensão para o sofisticado cartão de visita de um colega. Meu Deus! Pensa, até tem uma marca d'água. Não obstante, a noção de que essa competição é um impulso humano fundamental não fez sentido para mim, de uma perspectiva científica. Escrevo sobre ciência de fronteira e as últimas provas de muitas disciplinas, de neurociência, da biologia à física quântica,
sugerem que o impulso mais básico da natureza não é a competição, como mantém a teoria evolucionista clássica, mas a plenitude. Já havia uma boa quantidade de novas pesquisas que demonstram que todos os seres vivos, incluindo os humanos, foram programados para procurar ligação antes de qualquer outro impulso, mesmo com custos pessoais. Mesmo assim, o nosso paradigma corrente, fornecido pela ciência tradicional, mantém uma visão do universo como um local de escassez populado por coisas separadas que se devem virar umas contra as outras para sobreviverem. Para que eu vença, você tem de perder. Simplesmente presumimos que é assim a vida. Além disso, essa pode ter sido a nossa visão da vida, mas certamente não era válida para o único animal que nos era próximo, o nosso cão, Ollie. Não há nada de mundo cão no bairro de Ollie. Não tem muito tempo para seres humanos, mas é gentil para todos os cães que encontra nos seus passeios. Costuma empurrar ossos por baixo da cerca para T-Bone, a Affenpinscher dos vizinhos. Na verdade, guarda os maiores ossos para ela. A relação de Ollie com o T-Bone desafia até mesmo as descrições biológicas correntes sobre o imperativo de agir de forma egoísta. Como T-Bone é esterilizada, não há nenhuma vantagem genética em fazer-lhe a corte. Não há a possibilidade de estender a linhagem familiar. Mesmo assim, quando T-Bone vem visitar-nos, Ollie ataca a nossa lata do lixo para ir buscar uma carcaça de frango para que ela se delicie e concede-lhe acesso ilimitado à sua própria tigela de comida, às suas orelhas de porco e aos seus brinquedos. Embora a T-Bone seja menor do que o Ollie, este, quando vem brincar com ela, costuma deixá-la ganhar só para que continue no jogo. Comecei a fazer uma pergunta básica a mim mesma. Isto tem de ser assim? É suposto sermos tão competitivos uns aos outros? Será isto inerente à biologia animal e humana? Como se tornaram assim as coisas? E, se não somos isto, o que devemos ser? Desde o tal ensaio, tenho pensado que, em algum momento, rasgamos o contrato social e esquecemos-nos de como ser. Não tem de ser assim. Quando comecei a fazer pesquisas para este livro e a estudar as últimas descobertas num vasto leque de disciplinas, biologia, física, zoologia, psicologia, botânica, astronomia, cronobiologia e história cultural, mais claro se tornou, para mim, que as vidas que escolhemos viver não são consistentes com quem verdadeiramente somos. Descobri outras sociedades que vivem de uma maneira muito diferente da nossa, com uma visão do mundo mais de acordo com as descobertas da nova ciência. Estas culturas concebem o universo como um todo indivisível e esta crença central gerou uma maneira extraordinariamente diferente de ver o mundo e interagir com ele. Acreditam na ideia de estarem numa relação com toda a vida, até com a própria Terra. Vemos a coisa, eles veem a cola entre as coisas, o que as mantém juntas. O essencial nessas sociedades não é o indivíduo, mas a relação entre indivíduos que vem uma coisa por si só. Compreenderam a essência da natureza humana como uma reunião, uma comunhão e, como consequência, vivem vidas mais felizes, com uma taxa mais baixa de divórcios, menos crianças problemáticas, menos crime e violência e uma comunidade mais forte. Descobriram uma maneira melhor de se viver, uma maneira mais autêntica de se ser. A maneira que julgo ser aquela a que estamos destinados a viver. E fizeram-no porque adotaram outra narrativa,
outra visão do mundo, de quem somos e das razões para cá estarmos, diferente da que a nossa cultura desposou, mais particularmente da que a nossa ciência corrente desposou. Escrevi este livro para lhe provar que estamos a operar de acordo com regras obsoletas. Quero mostrar-lhe que a história científica de quem somos mudou drasticamente e que devemos mudar com ela para podermos sobreviver. O impulso competitivo, que é parte dominante da nossa autodefinição e que compõe o padrão de todas as nossas vidas, faz parte da mesma mentalidade que criou cada uma das grandes crises globais que ameaçam destruir-nos. Se pudermos recuperar a plenitude nas nossas relações, começaremos, no meu modo de ver, a curar o mundo. A minha esperança é de que ler a ligação lhe dará um bairro melhor do que o que tem agora, para que as comparações constantes e roubo de papéis não façam parte das regras do jogo. Devo referir enfaticamente que este livro não é uma apologia ao comunismo ou ao socialismo, nem é um novo modelo económico ou político. Gosto das liberdades da democracia, como imagino que o leitor também goste, mas não dos excessos recentes do modelo económico ao qual ela deu origem. Depois de viver muitos anos no Reino Unido, testemunhei em primeira mão as limitações das suas políticas mais antigas e socialistas. Não pretendo, com as ideias deste livro, menosprezar a ciência como profissão nem as descobertas de grandes génios como Isaac Newton ou Charles Darwin. Enfatizo que não sou criacionista. No entanto, a ciência é um processo imparável de descobertas. Nenhum cientista escreve a história definitiva para toda a eternidade. À medida que novas descobertas vêm à luz, novos capítulos revêm ou até suplantam constantemente versões anteriores. Neste momento, estamos a viver uma revisão radical da noção que temos de nós próprios e do mundo. Muitas das teorias que temos como sagradas, incluindo a teoria da evolução, estão a ser refinadas à medida que nova informação sobre a natureza do nosso mundo se revela. Espero oferecer-lhe o primeiro mapa de como viver com esta nova história científica. Pretendo dar-lhe uma maneira nova de ver o mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, uma nova forma de se relacionar com outros seres humanos, um novo sentido de comunidade, um novo e autêntico propósito, algo melhor do que envijar o cartão de visita com marca d'água do vizinho. Pretendo demonstrar-lhe como é fácil viver em plenitude, como pequenas mudanças podem revolucionar a sua vida e a de todos à sua volta. Não tem de ser assim, nem por mais um dia. Line McTaggart, dezembro de 2010. Introdução. Sentimos que chegamos ao fim de qualquer coisa. Desde a viragem do milénio, comentadores de várias áreas têm tentado compreender o significado coletivo das crises contínuas que nos assolam nestes tempos modernos. Crises bancárias, terroristas, crises de dívida soberana, de mudanças climáticas, crises alimentares, ecológicas, provocadas ou não pelo homem. O mundo como o conhecemos está a ruir, disse um corretor de Wall Street aos repórteres em setembro de 2008, depois da queda do Lehman Brothers e de a Morgan Stanley ameaçar ir pelo mesmo caminho. É o fim do capitalismo como o conhecemos, declarou o cineasta Michael Moore quando a gigante da indústria automóvel norte-americana abriu falência. É o fim da nossa dependência em termos de combustíveis fósseis, anunciou o presidente Barack Obama sobre a explosão da torre de perfuração Deepwater Horizon. É o fim da natureza, escreveu Bill McKibben no seu livro com o mesmo nome.
É o fim do petróleo, narrou o jornalista Paul Roberts no seu livro, também homónimo. É o fim da comida porque é o fim do petróleo, declarou Roberts no livro seguinte. Para quem acredita no calendário maia e no significado apocalíptico de 2012, este é o começo do fim do mundo. Mas as crises que enfrentamos em tantas frentes são sintomáticas de um problema mais profundo, com mais repercussões em potencial do que as do evento cataclísmico isolado. São simplesmente uma medida da vasta disparidade que existe entre a nossa definição de nós mesmos e a nossa essência mais verdadeira. Durante centenas de anos, agimos contra a natureza ao ignorarmos as nossas ligações essenciais e ao nos considerarmos separados do mundo que habitamos. Chegamos ao ponto de não podermos continuar a viver de acordo com esta falsa visão de quem verdadeiramente somos. O que está a chegar ao fim é a história que nos contaram até agora acerca de quem somos e de como devemos viver. E, neste fim, está o único caminho para um futuro melhor. Neste livro, tenho uma missão audaciosa: revolucionar a maneira como vive a sua vida. Este livro vai reescrever a história científica que lhe contaram sobre quem é, porque a versão corrente nos reduziu ao nosso denominador comum mais baixo. Neste preciso momento, você vive de maneira contrária à sua natureza mais verdadeira. Espero ajudá-lo a reencontrar o seu património, que foi sabotado não apenas pela sociedade moderna, mas, mais fundamentalmente, pela ciência moderna. Quero levá-lo ao que verdadeiramente é e fazer nada mais, nada menos do que devolvê-lo ao seu eu autêntico. O leitmotiv da nossa história presente é o herói contra tudo e contra todos. Não questionamos a noção de que a vida tem de ser uma luta. Como consequência, estamos em permanente vigilância, preparados para enfrentar qualquer gigante, em casa, no trabalho, entre os conhecidos e amigos que se atravesse no nosso caminho. Não importa o quão prazerosa é a nossa vida, a grande maioria de nós mantém uma postura de operar contra mundi, sendo cada encontro um tipo de batalha a ser travada, contra os colegas que procuram usurpar-nos os empregos ou promoções, ou os alunos que aumentam a fasquia segundo a qual somos julgados, contra as pessoas que ocupam o nosso assento no metro, as lojas que cobram demasiado, os vizinhos que têm Mercedes enquanto nós temos um Volvo e até o marido ou a mulher que tem a ousadia de ter uma opinião diferente da nossa. A ideia de que operamos contra o mundo tem a sua origem no nosso entendimento básico de que esta nossa individualidade, a coisa à qual chamamos eu, existe como uma entidade separada, uma criação única de código genético que vive longe de tudo o resto. A afirmação mais duradoura que fazemos acerca da condição humana, o fato central da nossa existência, é a nossa solidão, o nosso sentido de separação do mundo. Para nós, é completamente óbvio existirmos como indivíduos isolados e autónomos, a viver os nossos dramas individuais, enquanto tudo o resto, outros átomos e células, outros seres vivos, os planetas, os continentes, até o ar que respiramos, existe como algo completamente distinto e inteiramente separado. Embora comecemos a vida com a união de duas entidades, a ciência diz-nos que, a partir desse momento, estamos essencialmente sozinhos. O mundo é o irrefutável outro a avançar, impassível, conosco ou sem nós. Os nossos corações, acreditamos, batem dolorosa e finalmente sozinhos. Este paradigma de individualismo competitivo oferece-nos uma visão da vida como uma luta heroica pelo domínio sobre elementos hostis e uma parcela de recursos estritamente limitados.
não há recursos suficientes e há outros que podem ser mais fortes do que nós, por isso temos de fazer o possível e o impossível para sermos os primeiros a agarrá-los. Uma multitude de influências religiosas, políticas, económicas, científicas e filosóficas escreve a história pela qual nos pautamos. No entanto, a maioria das grandes ideias que temos sobre o universo e o que é ser-se humano deriva de três revoluções: a Revolução Científica, ou Iluminismo, e as duas revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX, que transformaram as condições culturais e socioeconómicas do Ocidente no nosso mundo desenvolvido moderno. Estes movimentos criaram, em grande parte, o sentido moderno da nossa própria individualidade ao alterarem drasticamente a nossa visão do universo de um todo harmonioso, benevolente e interligado para uma amálgama de coisas separadas e não relacionadas que competem umas com as outras pela sobrevivência. A Revolução Científica lança uma marcha imparável em direção à atomização, pois os cientistas estavam convictos de que entenderiam a totalidade do universo ao estudar os seus componentes individuais. Com a publicação de Philosophia Naturalis Principia Mathematica em 1687, Isaac Newton, o pai da física moderna, descreveu um universo no qual se julgava que toda a matéria se movimentava de acordo com certas leis físicas dentro de um espaço temporal e geométrico tridimensional. As leis de movimento e gravidade de Newton descrevem o universo essencialmente como uma máquina, um enorme mecanismo de relógio de peças separadas das quais se pode sempre esperar um comportamento previsível. Quando as leis de Newton demonstraram que a trajetória de praticamente tudo, desde objetos separados à rota dos planetas, podia ser reduzida a uma equação matemática, o mundo passou a ser visto como um mecanismo seguro. As leis de Newton também demonstraram que as coisas existem independentemente uma das outras, completas em si mesmas, com as suas próprias fronteiras invioláveis. Acabamos com pelos na pele e, nesse ponto, o resto do universo começou. O filósofo francês René Descartes escreveu sobre a separação essencial do homem em relação ao seu universo, numa filosofia que bania qualquer tipo de inteligência holística da natureza, descrevendo a matéria como mecânica e corpuscular. Mesmo os nossos corpos materiais situam-se fora do eu consciente, uma máquina ainda mais oleada, altamente confiável. O paradigma newtoniano do mundo como máquina foi reforçado com a chegada da mais influente de todas as máquinas, o motor a vapor. O vapor e o desenvolvimento de ferramentas mecânicas não transformaram só a produção de comida, combustível, aquecimento, fabrico e transporte, também afetaram profundamente os seres humanos ao separá-los do mundo natural. Em todas as suas vertentes, a vida foi dividida em sequências regulares. O trabalho era agora ditado por uma linha de montagem e os trabalhadores transformaram-se em apenas mais um dente na engrenagem da produção. O tempo era dividido em minutos, não pelas estações de plantio e colheita, e marcado num cartão de ponto. A grande maioria das pessoas que trabalham em fábricas já não seguia os ritmos da natureza, mas os ritmos da máquina. A segunda revolução industrial, no século XIX, introduziu a tecnologia moderna com o advento do fabrico do aço e do petróleo e levou à ascensão de uma classe média que, por sua vez, alcatroou o caminho para o capitalismo moderno e a promoção do indivíduo e dos seus interesses. Em uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, publicada em 1776 e considerado uma das filosofias
pioneiras de teoria económica, o filósofo escocês Adam Smith argumentou que a mão invisível do mercado, criado pela oferta e pela procura naturais, e a competição entre indivíduos com interesses próprios seriam naturalmente benéficas para a sociedade como um todo. Smith acreditava no fato de que fazemos o melhor pelos outros ao assumirmos a nossa natureza fundamentalmente egoísta e ao procurarmos ser o número um. Ao defender o seu próprio interesse, o indivíduo frequentemente promove o da sociedade com maior eficácia do que quando esta é a sua intenção. Sem dúvida, a descoberta científica mais invasiva na nossa visão corrente do mundo é a teoria da evolução através da seleção natural de Charles Dickens. Enquanto compilava as ideias para a origem das espécies, o jovem Darwin foi profundamente influenciado pelas preocupações do reverendo Thomas Robert Malthus em relação à explosão da população e à limitação dos recursos naturais. Darwin concluiu que, já que não havia recursos suficientes para todos, a vida devia evoluir através do que ele chamou luta pela existência. À medida que mais indivíduos são produzidos, escreveu Darwin em Origens, deverá haver, em todos os casos, uma luta pela existência, seja entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies distintas, ou entre o indivíduo e as condições físicas de vida. Darwin esforçou-se por fazer notar que a expressão luta pela existência não era literal, mas, antes, altamente elástica, englobando tudo desde a busca das raízes das árvores por água à dependência que os animais numa matilha têm uns dos outros. Na verdade, foi o filósofo inglês Herbert Spencer que cunhou a expressão sobrevivência do mais forte, depois de uma leitura entusiasmada de A Origem das Espécies. Depois de alguma persuasão, Darwin acabou por aceitar o termo, juntando-lhe o subtítulo ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Malthus deu a Darwin uma metáfora central para explicar o mecanismo por trás do impulso da natureza para se propagar e prosperar e, como uma consequência inadvertida, Darwin libertou sobre o mundo uma metáfora que veio a representar a experiência humana, a vida enquanto guerra. Um indivíduo ou uma população só prospera às custas de outra. Eu ganho, tu perdes. Apesar do uso liberal de Darwin do termo, o significado mais estreito da metáfora ganhou validade, quase de imediato, oferecendo uma moldura científica para os vários movimentos sociais e económicos que floresciam na altura. A maioria das interpretações decorrentes do trabalho de Darwin, mesmo durante a sua vida, promovia uma visão de todos os aspectos da vida como uma batalha por recursos escassos, à qual apenas os mais duros e mais individualistas sobreviveriam. O biólogo inglês Thomas Huxley e Richard Dawkins, do seu tempo, recebeu até a alcunha de Bulldog de Darwin por defendê-lo com veemência. Estendeu generosamente a visão do mundo-cão competitivo à sua crença de que era responsável pela evolução da cultura, das ideias e até mesmo da mente humana. Huxley estava convencido de que era a ordem natural que ordenava os humanos a porem os seus próprios interesses acima dos de todos os outros. Graças aos recentemente inventados cabos telegráficos e aos avanços na imprensa, a interpretação mais alargada da teoria de Darwin espalhou-se rapidamente por todo o mundo. A sobrevivência do mais forte encaixou-se perfeitamente na noção de competição iluminada nos mercados de Smith, mas, além do capitalismo ocidental, a teoria da seleção natural também foi usada para justificar a Revolução Chinesa e o embranquecimento das culturas indígenas latino-americanas como produtos europeus.
Escritores como o russo Ayn Rand usaram a ficção para disfarçar a polémica e aplaudir o processo através do qual cada um de nós tenta inspirar o máximo possível da quantidade estritamente limitada de oxigênio que existe. A representação metafórica da vida como uma corrida até à meta tem sido usada como justificativa intelectual para a maioria dos aspectos da sociedade industrializada moderna, que vê a competição como um mecanismo perfeito para peneirar a sociedade, separando os económica, política e socialmente fracos dos fortes. Os vencedores têm o direito de ganhar tudo, porque toda a raça humana beneficiaria com isso. A última influência importante da definição científica moderna de nós mesmos ocorreu em 1953, quando os biólogos moleculares James Watson e Francis Crick alegarem terem descoberto o segredo da vida ao deslindarem o ácido desoxirribonucleico, ADN, o código genético do núcleo de todas as células. Desde então, muitos cientistas passaram a acreditar no facto de que, dentro da espiral dupla torcida, está a planta de toda a vida de cada indivíduo. Cada uma das nossas células, equipada com um conjunto completo de genes, viveria o seu futuro pré-programado, enquanto éramos reféns do nosso destino, sem autoridade para fazer nada além de observar o drama a desenrolar-se. Como qualquer outro tipo de matéria, também o ser humano foi atomizado, reduzido, de certa forma, a uma equação matemática. Intérpretes atuais de Darwin, os neo-darwinistas, levaram a competição e a luta para as mais recentes teorias da nossa configuração biológica, ao proporem que cada parte de nós age em interesse próprio para sobreviver. Os nossos genes, mesmo as nossas ideias, estão em competição com outros grupos de genes e pensamentos por domínio e longevidade. Na verdade, alguns cientistas investem os genes do poder de controlar todos os aspectos da nossa vida, considerando o corpo um subproduto acidental de um esforço evolutivo maior. A teoria evolucionista moderna retirou qualquer vestígio de desígnios morais ou beneficência do mundo natural. A natureza não tem nenhum papel na cooperação ou parceria, mas só gosta de vencedores de qualquer tipo. A visão de um todo com propósito e harmonia foi substituído pela força cega evolutiva, no âmbito da qual os seres humanos já não desempenham um papel consciente. Muitos psicólogos afirmam que a competitividade é-nos inerente, constituindo um impulso biológico natural tão básico quanto o da sobrevivência. Depois de pararmos de lutar por comida, água, abrigo e acasalamento, diz a teoria, começamos a competir por prémios mais efêmeros, poder, status e, mais recentemente, fama. Consequentemente, há mais de 300 anos que a nossa visão do mundo tem sido moldada por uma história que descreve seres isolados a competir pela sobrevivência num planeta solitário situado num universo indiferente. A vida, como é definida pela ciência moderna, é essencialmente predatória, individualista e solitária. Estas metáforas, a visão mecanicista do universo, a noção de matar ou morrer que temos de nós mesmos, infiltraram-se na nossa consciência para permear o nosso cotidiano. O paradigma de vida atual ergue-se sobre a premissa de que a competição é o cartão de visita essencial da existência. Todas as receitas modernas da nossa vida foram retiradas da interpretação que fazemos da vida como uma luta individual e solitária, sendo o cada um por si uma parte inerente do negócio de viver. Todo o modelo de economia ocidental sustenta-se sobre a noção de que competir numa economia de mercado livre
é essencial à excelência e à prosperidade. Nas relações, exaltamos o nosso direito inerente à felicidade individual e à autoexpressão acima de tudo o resto. Educamos os jovens ao incitá-los à competição e à separação dos seus pares. A moeda de troca da maioria dos bairros com 2 carros na garagem é a comparação da individualidade. O mundo, como disse Woody Allen em tempos, é um grande refeitório. O espírito individualista dos tempos modernos, nos quais o vencedor leva tudo, é o culpado de muitas das crises que enfrentamos atualmente na sociedade, particularmente os excessos do setor financeiro, que insistem em lucros maiores e melhores todos os anos, a qualquer custo. Antes de ter sido preso pelo papel que desempenhou no vasto leque de atividades fraudulentas da Enron, o seu Jeffrey Skilling dizia, em alto e bom som, que o seu livro preferido era O Gene Egoísta, do neo-darwinista Richard Dawkins, e periodicamente despedia todos os funcionários que apresentassem resultados situados nos 10% mais baixos da empresa, como forma de melhorar a boa forma geral do rebanho. Esta mentalidade é responsável pela enorme quantidade de fraudes que permeiam todos os setores da sociedade, desde os 50% de universitários a usar cábulas nos exames até às batotas empresariais, mesmo em setores considerados de interesse público. Acredita-se no fato de que até 3/4 de toda a pesquisa farmacêutica publicada na literatura médica foram escritos por empresas de relações públicas contratadas por empresas farmacêuticas com efeitos secundários sérios e potencialmente fatais a serem frequentemente encobertos. O perigo inerente da nossa atual visão do mundo é visível nas formas como foi levada às últimas consequências e usada como princípio justificativo para comportamentos sociopatas, para os genocídios ocorridos no Terceiro Reich e na eugenia do século XX, para limpezas étnicas e assassinatos em série. Eric Harris, por exemplo, trazia vestida uma t-shirt com a expressão seleção natural no dia 20 de abril de 1999, quando, com Dylan Klebold, armado com bombas de propano, vários cocktails Molotov, uma pistola semiautomática com sistema de culatra, uma pistola semiautomática Carbine High Point 995, uma caçadeira Savage 67H e uma caçadeira de canos cerrados Stevens 311D de tambor duplo, entrou no Liceu Colombino e abriu fogo. Apesar de a nossa posição privilegiada newtoniana nos ter dado controlo tecnológico sobre as próprias vidas, o colapso mundial do nosso modelo económico em 2008, as atuais crises ecológicas, a ameaça de escassez de água e comida, a exaustão das fontes de petróleo, expõem as limitações extremas desta mentalidade que agora ameaça o nosso planeta de extinção. No nível pessoal, deixou a maioria de nós com um sentimento muito distinto de vazio, como se algo profundo, a nossa própria humanidade, tivesse sido atropelado na luta diária que travamos contra o mundo. Precisamos urgentemente de outra história para nos orientar. Nas últimas décadas, desde que comecei a ponderar sobre o significado das descobertas de ponta na física e noutros ramos da ciência, que me choca a quantidade de teorias científicas que se estão a desfazer em fumo, levando consigo o nosso modelo de como as coisas funcionam. A cada nova descoberta nas ciências, cai por terra mais uma valiosa noção que temos de nós próprios. Está a emergir uma história científica completamente nova que desafia muitas das nossas presunções newtonianas e darwinianas, incluindo a nossa premissa mais básica, o sentido das coisas como entidades separadas a competir pela sobrevivência.
As últimas descobertas da física quântica oferecem a extraordinária possibilidade de toda a vida existir numa relação dinâmica de cooperação. Os físicos quânticos reconhecem, hoje, que o universo não é uma coleção de coisas separadas aos encontrões no espaço vazio. Toda a matéria existe numa enorme teia de interligações quânticas e um ser vivo, no nível mais elementar, é um sistema de energia envolvido numa constante transferência de informação com o seu ambiente. Mais do que um aglomerado de átomos e moléculas, independentes e individuais, os objetos e seres vivos são, agora, mais adequadamente percebidos como processos dinâmicos e versáteis nos quais partes de uma coisa e partes de outra estão constantemente a mudar de lugar. Esta revolução não se confina à física. Novas descobertas extraordinárias na biologia e nas ciências sociais alteraram profundamente a nossa visão das relações entre os seres vivos e o seu ambiente. Biólogos de fronteira, psicólogos e sociólogos encontraram provas de que os indivíduos são muito menos individuais do que aquilo que julgávamos. Entre as mais pequenas partículas do ser, entre o nosso corpo e o ambiente que nos cerca, entre nós próprios e todas as pessoas com quem estamos em contacto, há uma ligação, um vínculo tão integral e profundo que deixa de haver uma demarcação clara entre o fim de uma coisa e o começo de outra. O mundo não opera, essencialmente, através da atividade de coisas individuais, mas sim da ligação entre elas. De certa forma, no espaço entre as coisas. O aspecto mais essencial da vida não é a coisa isolada, seja ela uma partícula subatômica ou um ser vivo completamente formado. É a relação em si, a inseparável, irredutível ligação. Esta conexão, o espaço entre as coisas, tem a chave da vida de todos os organismos, de partículas subatômicas a sociedades em larga escala, e também tem a chave do nosso futuro viável. Estas descobertas sugerem que a ideia do individual como uma coisa separada das outras coisas é uma falácia. Não há nada, desde as nossas moléculas subatômicas ao nosso ser inteiro, que possamos definir com alguma certeza como um corpo inteiramente separado que possa ser isolado e restrito. O individual é apenas a soma de um número infinito de partes definidas sem exatidão, e as partes, como as entendemos, estão a mudar a cada instante. De todas as formas, as coisas individuais vivem a vida inextricavelmente ligadas a uma outra. O impulso mais básico da natureza não é uma luta pela dominação, mas um ímpeto constante e irrepreensível pela plenitude. Estas novas revelações das fronteiras da ciência representam uma mudança de sentido no processo de atomização que começou no Iluminismo. A nova história que está a ser escrita em todo o mundo está de acordo com o começo da recuperação da nossa visão holística de nós mesmos, como estando inextricavelmente ligados a tudo aquilo que está à nossa volta. Estas descobertas não só têm vastas implicações na forma como escolhemos definir-nos, como também na forma como devemos viver a nossa vida. Sugerem que todas as nossas criações sociais, baseadas na competição e no individualismo, vão de encontro ao nosso ser mais fundamental, que um impulso por cooperação e parceria e não dominação é fundamental à física da vida e à configuração biológica de todos os seres vivos. Implicam que a maioria de nós, no mundo desenvolvido, não está a viver em harmonia com a nossa verdadeira natureza. O estarmos constantemente a afetar toda a matéria a sermos afetados por ela, numa ligação constante e em evolução contínua,
exige uma mudança drástica na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com todos os outros seres vivos. Precisamos de novas regras para nos orientarmos. Precisamos de outra forma de estar. Este livro oferece uma nova metáfora para guiar as nossas vidas. Rejeita o princípio central da ciência ortodoxa, que a matéria, mesmo a subatómica, existe isolada e é completa em si própria. Sugere que a dança da vida não é um solo, mas um dueto, que todas as partes que o formam se juntam a uma ligação essencial e irredutível. Esta metáfora reconhece que cada um de nós está tão fortemente interligado com o nosso mundo que só poderemos aspirar a viver com autenticidade quando o fizermos de acordo com outra história. Precisamos de adotar uma nova definição para aquilo que significa ser-se humano. Necessitamos de olhar para o universo com novos olhos. Aplicar estas novas descobertas em todos os aspectos da vida exige não menos do que uma renovação total de nós mesmos. Em última análise, a ligação apresenta um futuro alternativo no qual um novo paradigma de vida em parceria e ligação substitui a metáfora da batalha. Espero oferecer-lhe uma visão completamente nova de si mesmo e do seu lugar no mundo, não como seu mestre ou concorrente, mas como um parceiro de cooperação. Essa nova visão começa com a compreensão chocante na amplitude das suas implicações, de que nada no mundo é separado. Na verdade, no sentido mais básico, uma coisa não existe. Parte 1. O superorganismo. Capítulo 1. A caça à coisa. Numa bancada do tamanho de 2 monovolumes na Universidade da Califórnia em Berkeley, Graham Fleming e os colegas do Departamento de Física montaram o equivalente científico a uma máquina de pinball. Numerosos lasers de precisão que disparam luz a milhões de bilionésimos de segundo são colocados em vários pontos estratégicos para treinarem num percurso de obstáculos de espelhos e lentes de vidro, estando estes apontados para uma pequena caixa preta solitária. Uma vez ligadas as máquinas, a luz de laser gerada por esses aparelhos ultra rápidos correm a toda a velocidade por cada espelho e cada lente antes de dispararem para dentro e iluminarem o conteúdo da caixa. Uma amostra minúscula de uma bactéria verde de enxofre. Espera-se que a luz dos lasers imite o sol para este tipo de bactéria que, para todos os efeitos, é uma planta, com a mesma extraordinária capacidade fotossintetizadora de converter luz solar em energia no interior das suas células. Ao registrar os meios através dos quais um ser rudimentar vai buscar energia ao Sol para a converter em energia armazenada, Fleming, o inglês de 60 anos, espera resolver o mistério central das plantas. A sua eficiência implacável. O milagre não está só no fato de a planta ter esta capacidade, mas em fazê-lo usando cada fóton que venha na sua direção. A máquina mais sofisticada da Terra não consegue imitar, nem sequer de forma aproximada, a produção de energia de uma planta. Todas as atividades feitas pelo homem, com alguma equivalência, diminuem o armazenamento inicial de energia em mais de 20% no processo de transformar um tipo de energia noutro. Se os humanos aprendessem a captar e a transformar energia solar através de algo minimamente parecido com a forma como as plantas o fazem, as necessidades energéticas futuras da espécie humana estariam asseguradas para sempre. O outro aspecto do mistério é mais elementar.
Como pode um sistema simples de vida, como uma planta, gerar o oxigênio e os hidratos de carbono do mundo através de uma reação cuja força vem da eletricidade criada essencialmente a partir da luz? A chave para o estudo deste processo extraordinário está na monitorização do o caminho da energia de elétrons dentro da camada protetora de proteína da célula, que liga os painéis solares exteriores da bactéria aos clorossomos, os colhedores de luz solar, aos centros reativos no centro das células, um minúsculo cadinho no qual se dá o milagre da conversão. A experiência de Fleming leva a uma fração mínima do tempo que levamos a pestanejar. Assim que a luz pulsada dos lasers atinge a proteína, excita os elétrons e a energia que daí resulta precisa de encontrar a via mais direta ao longo da minúscula camada de proteína esqueleto até aos centros de reação. De acordo com a física convencional, é uma tarefa complexa e potencialmente demorada, já que há muitos caminhos e pontos de chegada possíveis que a energia do elétron deve procurar eliminar um a um. O que Fleming descobriu não é nada mais, nada menos do que uma enorme fenda no edifício inteiro da biologia aceite. Mais do que um único caminho, a energia chega ao seu destino ao experimentar várias rotas em simultâneo. Só quando a conexão final é feita e se chega ao fim da estrada é que a energia percorre o curso mais eficiente, retroativamente, e segue apenas por esse caminho. É como se a rota ideal fosse escolhida em sentido contrário ao do tempo. Depois de todas as possibilidades se esgotarem, é como se uma pessoa perdida num labirinto tivesse tentado todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo e, depois de descobrir o caminho que a levaria à saída, eliminasse todo o rastro de tentativas anteriores. A descoberta de Fleming é uma resposta totalmente inesperada à sua linha de questionamento. A planta é tão eficiente porque a energia gerada pelos seus elétrons mensageiros consegue ocupar mais de uma posição ao mesmo tempo. Fleming estava a fazer uma das primeiras tentativas de incursão àquilo a que se tem chamado biologia quântica, produzindo a primeira evidência de que a vida na Terra é impulsionada pela lei da física quântica. A sua experiência é necessariamente tosca. Substitui a luz do laser por luz do Sol verdadeira e é feita à temperatura de 70 graus Kelvin. Um ambiente demasiado frio para a sobrevivência da maioria das plantas. Mesmo assim, com os seus conhecimentos de física e de química, Fleming percebe a importância do que acabou de testemunhar. Como tinham descoberto os fundadores da teoria quântica no início do século XX, o físico dinamarquês e o seu brilhante pupilo alemão Werner Heisenberg, as partículas subatómicas, como os elétrons e fótons, ainda não são nada. Os átomos não são pequenos sistemas solares de bolas de bilhar, mas sim uma nuvem desordenada de probabilidade. Elas existem em muitos lugares simultaneamente, num estado de puro potencial, ou, como os físicos se referem a elas, de superposição. A soma de todas as possibilidades. Uma partícula subatómica como as de bactéria de Fleming experimenta essencialmente este ou aquele caminho ao mesmo tempo antes de escolher aquele que é ideal para o local de reação. Uma das conclusões dessa teoria, que ficou conhecida como a Interpretação de Copenhaga, em homenagem à cidade onde Bohr e Heisenberg chegaram às inevitáveis conclusões das suas descobertas matemáticas, é a ideia de indeterminação, o fato de nunca se conseguir saber tudo sobre uma partícula subatómica. Se medir onde está
A partícula, por exemplo, não vai conseguir também descobrir para onde é que ela vai ou a que velocidade o fará. Bohr e Heisenberg reconheceram que uma partícula quântica pode existir como partícula, uma coisa solidificada em forma de bala ou como uma função de onda, uma grande região espalhada de tempo e espaço, podendo a partícula ocupar qualquer um dos seus cantos. Num estado quântico, uma partícula existe como uma coleção de todas as suas manifestações futuras, todas ao mesmo tempo, como uma corrente infinita de bonecas de papel. Um elétron, provavelmente, existe até os cientistas o localizarem e medirem a altura na qual os seus múltiplos colapsam e o elétron assume um estado unitário de ser. Se os resultados da experiência de Fleming forem verificados e outros, entretanto, fizerem a experiência em plantas verdadeiras à temperatura ambiente com sucesso, isso significará que o processo mais fundamental do universo, o processo responsável pela vida na Terra, é impulsionado por um mecanismo que, de acordo com a nossa definição comum de coisa, não é nada. O elétron que conduz a fotossíntese é como um fogo-fato, impossível de ser descrito com exatidão ou localizado com precisão. A experiência de Fleming também desnuda uma possibilidade muito maior, a de a totalidade da vida ser criada e sustentada por algo tão efêmero que até podemos nem ser capazes de identificar o que é, quanto mais localizá-lo com precisão. Embora revolucionária nas suas implicações, a descoberta de Graham Fleming não traz nenhuma novidade particular para os físicos quânticos. Muitos dentro desta disciplina andam, sem sucesso, à procura da coisa, a coisa mais pequena que cria todas as outras no mundo. Todas as suposições modernas sobre o nosso universo físico baseiam-se na crença de que a vida é composta de coisas que, por sua vez, são feitas de coisas ainda menores e que podemos entender as coisas grandes ao procurar as coisas pequenas e ao dar-lhes nomes. Desde que um físico muçulmano chamado Ibn al-Haytham desenvolveu o método científico há mais de 1000 anos, os cientistas têm tentado desmontar o universo como se este fosse um enorme rádio para examinar as peças componentes. Nos últimos 100 anos, têm andado preocupados com tentativas de localizar o menor de todos os blocos que o compõem. Em 1909, o químico neozelandês Ernest Rutherford, vencedor do Prémio Nobel, e os colegas da Universidade de Manchester criaram o modelo Rutherford do átomo, um minúsculo sistema solar de elétrons ordenados, depois de descobrirem o que primeiro julgaram ser o seu Sol e uma das menores unidades do mundo, o núcleo. O modelo de Rutherford levou uma ligeira machadada quando um colega de Cambridge, o físico inglês James Chadwick, descobriu uma partícula ainda menor dentro do núcleo, o neutrão. Chadwick postulou que os constituintes de um átomo, os prótons, elétrons e nêutrons, são as unidades mais fundamentais do nosso mundo, até se descobrir que, como uma boneca russa, dentro dessas partículas havia outras partículas ainda menores. Em 1969, a ciência congratulou-se por breves instantes por isolar o que
pensava ser o mais essencial dos elementos do universo, quando o quark foi descoberto, até que uma sopa de letras de outras partículas foi encontrada ou postulada nas décadas seguintes. Muões e tauões, positrões e gravitões, partículas com força e partículas sem força, o neutrino do tau e as descobertas mais recentes, os scarmions e os goldstinos e os diões e pomerões e luxões e ainda partículas compostas extremamente interativas, como os hadrões, e até partículas hipotéticas nascidas de teorias de supersimetria. Para entender todas estas unidades, os físicos produziram um modelo padrão, a pedra de Roseta da física das partículas modernas, que agrupa todas essas centenas de variedades de partículas e interações incrivelmente complicadas entre as famílias, com os seus sabores e interações, 6 tipos de quarks, 6 leptões e uma quantidade de bósons ou partículas portadoras de força, que inclui a mais pequena unidade de luz, o fóton. Os gluões, chamados bósons de Gauss, além de gravitões e o bóson de Higgs. Presume-se que a existência das duas últimas classificações, mas nunca foram vistas. Por mais elegante que o modelo padrão seja enquanto teoria, dando aos cientistas a capacidade de reduzir todas estas dezenas de partículas a uma estonografia matemática, a verdade é que os físicos ainda não conseguem isolar uma estrutura unitária e afirmar com alguma confiança que, agora sim, tem a unidade mais pequena do universo, a entidade individual final do qual deriva o nosso mundo. Muitas das dezenas de partículas descobertas depois da Segunda Guerra Mundial são agora vistas não como elementares, mas antes como compostos de partículas. Na verdade, os físicos agora admitem que pode ser impossível provar que estas partículas possam continuar a ser separadas nas suas partes componentes. Os físicos presumem que certas partículas são mais elementares do que outras, que os quarks são mais elementares do que, digamos, os nucleões ou os piões. Mesmo assim, como lamentou o físico de partículas norte-americano e vencedor de um prémio Nobel, Steven Weinberg, não podemos chegar a nenhuma conclusão final sobre a elementariedade dos próprios quarks e gluões. Na teoria do modelo padrão, os cientistas contentaram-se com uma aproximação que pode ter tanto que ver com a verdade final da vida como um cyborg tem que ver com um ser humano. É provável que o modelo padrão apenas prove uma vaga aproximação de alguma teoria mais fundamental que se revelará quando os cientistas inventarem aceleradores de partículas mais altos e, quando aí chegarem, descobrirem que a menor dessas partículas não é a boneca russa mais pequena, mas apenas outra boneca com bonecas ainda mais pequenas lá dentro. Uma razão para esta dificuldade contínua em localizar a peça mais pequena do universo pode ser o simples fato de que, em última análise, nada existe de forma independente. Embora consideremos a matéria distinta e definível, ela não pode ser compartimentalizada em algo definitivo. Mesmo as estruturas mais pequenas da matéria podem ser impossíveis de se separar dos seus vizinhos. Pode não ser possível pôr uma cerca à volta e dizer conclusivamente onde começam e onde terminam. Ao falarmos de qualquer coisa menor do que um átomo, não podemos saber se a tal coisa subatómica existe por si própria ou se é um composto de elementos.
Quanto mais de perto os cientistas observam, mais descobrem o quão dependente e, em última análise, indivisível é uma coisa de tudo o resto. Werner Heisenberg referiu-se a este fato como sendo a descoberta experimental mais importante dos últimos 50 anos. Também notou que até mesmo a questão do que é que são constituídas as partículas já não tem nenhum significado racional. Um próton, por exemplo, pode ser composto por um nêutron e um pião, ou por hiperões, lambda e kaons, ou por dois núcleos e um antinúcleo. Seria muito mais simples dizer que um próton consiste apenas em matéria contínua e que todas estas afirmações continuam a ser igualmente corretas ou falsas. A diferença entre partículas elementares e compostas basicamente desapareceu. Na verdade, a própria palavra partícula, com a sua sugestão de uma realidade separada e corpórea, é um termo impróprio. Quando os físicos de partículas chegam à última camada da matéria, não há realmente nada lá. Embora o modelo de Rutherford ainda seja ensinado nos liceus e os átomos ainda sejam considerados um grupo de minúsculas bolas de bilhar bem comportadas, com pequenas órbitas ordenadas à volta de um núcleo central, as partículas subatômicas fazem lembrar mais uma coalescência de energia, um nada espalhado, sem textura e vibratório. Vlatko Vedral, professor de física quântica na Universidade de Oxford, disse uma vez que é mais correto dizer que uma partícula é uma excitação de uma onda, uma excitação de energia, uma pequena coalescência de energia dentro de um campo maior de energia, como um nó que existe numa corda. Steven Heinberg completa: não seremos capazes de dar uma resposta final sobre quais as partículas que são elementares até termos uma teoria final da força e da matéria. Quando tivermos essa teoria, poderemos descobrir que as estruturas elementares da física não são de todo partículas. Embora classifiquemos todas as coisas do universo como separadas e individuais, a individualidade, no seu nível mais rudimentar, não existe. O mundo deve muito ao delicado sistema imunológico de Werner Heisenberg e à tendência do seu corpo para atingir níveis altos de histamina. Durante um ataque severo de febre dos fenos, em maio de 1925, Heisenberg partiu de malas e bagagens para a ilha principal de Heligoland, um pequeno arquipélago rochoso localizado na costa noroeste da Alemanha, cujo nome, Terra Santa, é um reconhecimento ao seu clima estranhamente temperado, um acidente meteorológico no Mar do Norte e à quase total ausência de pólen no terreno inóspito. Quando começou a respirar com facilidade, Heisenberg pôde também contemplar livremente os enigmas propostos pelas novas descobertas acerca da estrutura quântica da matéria. Ele e Niels Bohr tiveram longas discussões sobre a incompatibilidade entre estas novas ideias e a teoria física existente enquanto caminhavam nas montanhas próximas da casa de Bohr, em Copenhaga, e Heisenberg passara longas horas a tentar conciliar ambas. Sem outra distração, naquela ilha sem árvores, compôs, finalmente, as elegantes equações da matriz mecânica quântica, rompendo, para sempre, com toda a necessidade de encaixar as novas descobertas das entidades quânticas na mecânica clássica. As ideias de Heisenberg reduziram-se a um truísmo simples. Qualquer teoria sobre o universo físico deve relacionar-se apenas com o que pode ser, de fato, observado em experiências. Eliminou todas as suposições feitas sobre bocados subatômicos, como a noção de que
orbitam como planetas à volta do Sol. Mais do que trabalhar números individuais, brincou com um aglomerado de números para representar o espectro de estados abertos a uma entidade subatómica e, assim, descobriu um meio matemático para representar a estranha luz tênue da partícula quântica. Ao regressar ao continente, Heisenberg mostrou o seu trabalho a Bohr e ao seu outro mentor, o físico Max Born, que ajudou a formular a primeira teoria consistente da física quântica. Heisenberg apresentava ainda um fato estranho nas suas equações que eram, de outra forma, muito bem sucedidas. Elas não comutavam. Ao contrário da álgebra normal, x mais y não era igual a y mais x. Um ano mais tarde, formulou o princípio da incerteza, que avança essencialmente com a proposta de que a matéria é, em última análise, incognoscível. Ao confinar-se à pureza da matemática, descobrira uma maneira de demonstrar o que começava a fazer sentido para si e Bohr. Descobriram algo tão contraintuitivo e bizarro sobre o mundo físico que muitos físicos modernos, imbuídos de física newtoniana, continuam com dificuldades em aceitá-lo. A coisa não existe. Não há uma realidade sólida subjacente, mas apenas o espaço entre as coisas. As relações indivisíveis entre as coisas. Desde o estabelecimento da física quântica, que os físicos se sentem impelidos a inventar novas teorias, teoria das cordas, teoria dos múltiplos mundos, porque, de outra forma, embora a matemática funcione, a sua lógica continua a confundir. Mesmo assim, os físicos quânticos modernos demonstraram o que Heisenberg intuíra pela primeira vez. A matéria não é nada senão uma relação x mais y, de certa forma, representa uma ligação impenetrável entre duas coisas indeterminadas que não existem por si próprias. Ou como Heisenberg, com a sua costela filosófica, notaria sem rodeios depois de tentativas infrutíferas de ultrapassar a incerteza no mundo quântico. Não podemos conhecer, em termos de princípio, o presente em todos os seus pormenores. Heisenberg continuou a refinar as suas teorias, evoluindo para aquilo que ficou conhecido como teoria do campo quântico. Descobriu que, na camada mais fundamental do ser, as nossas partículas subatômicas não só não são uma coisa definível, como também não permanecem iguais em todos os momentos. As coisas pequeninas, que formam as coisas grandes no universo, não permanecem iguais. Estão, sim, em constante mudança. Todas as partículas subatômicas estão constantemente a trocar informação com o seu ambiente e a ser novamente misturadas num padrão dinâmico. O universo contém um número indeterminado de bolsos vibrantes de energia que estão constantemente a passar energia para a frente e para trás, como um jogo infinito de basquetebol no mar quântico de luz. Na verdade, nem sequer estão lá o tempo todo, mas sim constantemente a existir e a deixar de existir, fazendo breves aparições antes de desaparecerem de volta ao campo de energia subjacente. Todas as partículas elementares interagem através das consideradas partículas quânticas temporárias ou virtuais, combinando umas com as outras e aniquilando-se em menos de um instante. Além disso, cada tipo de partícula tem uma versão, sombra, de si mesmo, na forma de antimatéria ou antipartícula, que se comporta exatamente como a sua variante positiva, mas tendo carga negativa. Por isso, para cada quark há um antiquark. Para cada elétron há um positron. E, se alguma vez os dois se encontrarem, simplesmente combinam-se e assim a aparência superficial de uma entidade reverte-se para energia indeterminada e não específica. Estas indas e vindas de partículas virtuais, que fazem lembrar duas pessoas a depositarem a mesma quantia de dinheiro no banco e a retirarem-na constantemente, são chamadas, coletivamente, de campo do ponto zero. O campo chama-se ponto zero porque, mesmo a temperaturas de 0 graus, quando toda a matéria deveria, teoricamente, parar de se mexer,
Estas flutuações mínimas continuam a ser detectáveis, mesmo no lugar mais frio do universo. A matéria subatómica nunca descansa. Continua a dançar o seu pequeno tango energético. Os ingredientes mais básicos da natureza são bolsos de energia que não se distinguem do campo à sua volta. De acordo com a teoria do campo quântico, a entidade individual é transitória e insubstancial, e as partículas não podem ser separadas do espaço vazio à sua volta. Embora você tenha a mesma aparência em qualquer momento, é uma fornada completamente nova de energia subatómica de cada vez que respira. Mais do que um grupo de coisas separadas aos encontrões no espaço vazio, será mais correto dizer que a matéria fundamental é simplesmente uma relação entre duas coisas indeterminadas: energia de partícula trocada com a outra e também com o seu campo de fundo. Na verdade, é a ligação entre estas partículas minúsculas e o campo de fundo que criam tudo aquilo a que chamamos matéria. Toda a matéria depende de uma ligação com o mais fundamental dos campos de energia para conseguir a percepção de uma substância sólida e estável. Hall e Puthoff, o diretor do Instituto de Estudos Avançados de Austin, no Texas, e os seus colegas mostraram que estas trocas constantes de toda a matéria subatómica com o campo do ponto zero respondem pela estabilidade do átomo de hidrogênio, o que implica que também respondem pela estabilidade de todo o resto da matéria. Sem esta constante troca de energia com o campo do ponto zero, os elétrons dentro dos átomos das coisas rodopiariam descontrolados e abalroariam o núcleo do átomo e toda a matéria simplesmente implodiria. Puthoff também mostrou que esta relação cria a percepção que temos de que um objeto tem massa ou densidade. Num artigo de referência, ele e os seus colegas argumentaram que a inércia, a tendência que os objetos têm para estarem parados e serem de difícil movimentação, e o fato de, uma vez em movimento, serem difíceis de parar, é simplesmente um arrastamento para trás ou a resistência de os objetos ao fato de serem acelerados através do campo do ponto zero. Quanto maior o objeto, mais partículas contém e mais firmemente se prende ao campo. O arrastamento desse objeto dá a impressão de massa, mas, aos olhos destes físicos, esta é simplesmente energia a segurar-se a outra energia. Sempre que se empurra um objeto ou que este se tenta mexer, a interação entre as partículas dessa massa, ou vibração da energia, é segurada firmemente pelo campo de ponto zero, dando a ilusória percepção de forma corpórea. A conclusão de tudo isto é que tudo aquilo que rotulamos como objeto, não importa o quão grande ou pesado seja, é essencialmente uma coleção de cargas elétricas a interagirem com outra energia. A propriedade mais básica da matéria, a sua percepção de solidez, deve-se apenas e completamente à ligação entre partículas subatómicas e o mar de energia de fundo. Uma partícula subatómica está simplesmente à procura do espaço entre uma grande teia de energia e um pequeno nó de energia. Você e tudo à sua volta são simplesmente uma coleção de energia carregada a ter uma relação. Agora, entendemos que estes pequenos nós de energia preferem operar como um coletivo indivisível. Outra característica estranha da física quântica é a não localização, também referida como emaranhado, com a conotação poética de estes nós estarem fadados à indivisibilidade, como um par de amantes de má sorte que pode ser obrigado a separar-se, mas permanece mental e emocionalmente entrançado. Niels Bohr descobriu que, se partículas subatómicas como elétrons ou fótons entram em contacto, continuarão, para todo o sempre, influenciadas uma pela outra instantaneamente e sem qualquer razão aparente, através de uma qualquer duração de tempo ou extensão de espaço, apesar da ausência da força ou energia. As coisas que os físicos costumam entender como necessárias para que uma coisa afete outra. Quando as partículas estão entrançadas, as ações de uma
influenciarão sempre a outra na mesma direção ou na direção contrária, não importa o quão separadas estejam. Como gatos siameses que não podem ser divididos, uma vez ligadas duas partículas subatómicas, a medição da primeira afeta instantaneamente a posição da segunda. As duas partes subatómicas continuam a falar uma com a outra e o que acontece a uma é idêntico ao contrário ao que acontece à outra. As partículas entrançadas costumam entrar num estado de coerência, no âmbito do qual perdem a individualidade e agem como uma onda gigante. Embora as entidades individuais subatómicas mantenham de fato uma certa individualidade, como os músicos numa orquestra, qualquer tentativa de as separar é fútil, porque algo que ocorra numa delas afetará sempre o todo e qualquer ação de uma é conduzida pelo grupo. Estão tão inextricavelmente ligadas que não se consegue distinguir uma da outra. Físicos de fronteira já viram provas de que as emissões de partículas subatómicas de seres vivos, incluindo humanos, são altamente coerentes, sugerindo que a nossa própria configuração subatómica consiste em partículas que existem apenas como coletivo, sendo impossível distinguir-se umas das outras. O semblante sóbrio de John Archibald Wheeler, até à sua morte, em 2008, não muito diferente de um Richard Nixon a ficar calvo, escondia a sua intrépida vida interior especulativa. Foi Wheeler, outro pupilo de Niels Bohr, que desenvolveu a teoria de fisão nuclear. Também teve a ideia de que o urânio 235 podia ser uma bomba atómica execuível, bem antes de esta se ter tornado a missão do Projeto Manhattan em Los Alamos durante a Segunda Guerra Mundial. Também foi Wheeler quem descobriu que o espaço-tempo de Einstein se transforma em espuma quântica efervescente e quem, com o seu talento para frases que ficam no ouvido, cunhou expressões como buraco negro e buraco de minhoca. Wheeler agiu como um dos maiores entusiastas de Einstein ao promover a teoria da relatividade geral e, ao trabalhar com aquele grande cientista, tentou retirar dela uma teoria de um campo unificado, tendo falhado. Mesmo assim, Wheeler continuou a acreditar na possibilidade de o universo ser unificado, disposto como uma linha matemática e, em última análise, reduzido inteiramente à informação. Mas, para o fim, produziu a frase do efeito "it from bit". Todas as partículas, disse, todos os campos de força, até mesmo o próprio contínuo tempo-espaço, derivam de respostas de sim ou não, escolhas binárias, bocados. A especulação mais ousada do Wheeler tentava entender o maior mistério colocado pela física quântica. Os pioneiros da física quântica demonstraram, nas suas experiências, que a única coisa que parecia transformar o algo potencial de uma partícula subatómica em algo sólido e mensurável era o envolvimento do observador. Assim que os cientistas começaram a olhar a partícula subatómica de perto, a entidade subatómica que existia como potencial puro colapsava num estado particular. O fato de uma partícula subatómica assentar num estado unitário e estável apenas quando era medida ou observada sugeria uma espantosa possibilidade a muitos cientistas: o seu próprio papel ou o papel da consciência viva. É, de alguma forma, a influência que transforma os elementos mais pequenos da vida em algo real. Isto implica que o universo seja um consórcio entre a consciência observadora e o observado. Requer que o observador transforme num ser o objeto observado. Wheeler queria testar esta noção com uma variação da famosa experiência de fenda dupla de física quântica, baseada numa experiência clássica com luz levada a cabo por Thomas Young, um físico inglês do século XIX. Na experiência de Young, um feixe de luz pura é enviado através de um único buraco, ou fenda, num bocado de cartolina, para depois passar por um segundo ecrã com dois buracos,
antes de finalmente chegar a um terceiro ecrã em branco. A luz que passava pelos dois buracos formava um padrão de zebra, alternando listas escuras e claras no ecrã branco final. Se a luz fosse simplesmente uma série de partículas, dois dos fragmentos mais brilhantes apareceriam por detrás dos dois buracos do segundo ecrã como um padrão de partículas individuais. No entanto, a porção mais brilhante do padrão está a meio caminho entre os dois buracos, causada pela amplitude combinada das ondas que mais interferiam umas com as outras. Quando duas ondas atingem um ponto máximo e se quebram ao mesmo tempo, indo uma contra a outra, o sinal combinado das ondas sobrepostas intensifica-se e a luz torna-se mais brilhante. Se uma atinge o ponto máximo quando a outra quebra, ocorre o oposto e cancelam-se uma à outra, causando escuridão completa. Depois de observar o fenómeno, Young foi o primeiro a perceber que a luz que passa através de dois buracos se espalha em ondas sobrepostas. Uma variante moderna da experiência dispara fótons isolados através da fenda dupla usando um aparelho chamado interferómetro. Estes fótons isolados também produzem padrões em zebra no ecrã, demonstrando que mesmo unidades isoladas de luz viajam como uma onda alargada com uma grande esfera de influência. Os físicos têm a experiência de Young como prova de que as entidades quânticas, como os fótons, agem em ondas e viajam através de ambas as fendas ao mesmo tempo, porque são necessárias pelo menos duas ondas para criar este padrão de interferência. A implicação da experiência é que o fóton é, de alguma forma, misteriosamente capaz de viajar pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferir consigo mesmo quando se volta a juntar. Mas há um senão nesta experiência. Quando o aparato experimental tem um detector de partículas cuja função é localizar a fenda pela qual passa o fóton, o resultado da experiência é muito diferente. Em vez de agir em ondas, o fóton age como uma partícula e é detectado definitivamente a viajar por uma das fendas. Em vez de criar um padrão de interferência, cria um padrão definitivo de partícula no ecrã. Por isso, quando o detector de partículas está ligado, assume o papel do observador. Uma vez observado pelo detector, o fóton age como uma partícula sólida e não como uma onda indistinta. Colapsa numa entidade individual através de apenas uma das fendas e permite-nos seguir o seu trajeto. Em 1978, quando Wheeler pensava no significado desta experiência, que parecia pôr a ênfase na questão que procurava saber se os fótons eram ou não detectados, perguntou-se se o tempo seria importante, se o ponto exato no qual o fóton era observado ou medido tinha alguma relevância. Quando os cientistas querem testar uma hipótese, às vezes fazem previamente uma experiência mental ou, como se diz em alemão, a língua na qual a expressão encontra as suas origens. Gedankenexperiment. Imaginam uma experiência mentalmente e resolvem-na em pura linguagem matemática. A experiência tem, assim, o seu funcionamento comprovado, ou não, apenas pela matemática e não no mundo real. Para testar a importância do momento na sua experiência dos fótons, Wheeler elaborou uma famosa experiência pensada chamada experiência da escolha retardada, no âmbito da qual um detector de partículas é retardado para que o caminho do fóton só seja detectado depois de este ter passado pelas fendas. Imagine um fóton que já tenha passado por elas e esteja a caminho das paredes do fundo. Há três rotas possíveis para o fóton: a fenda esquerda, a direita ou ambas ao mesmo tempo.
Neste estágio, não sabemos que rota é que ele tomou e se, como Wheeler imaginava, o aparato incluísse um ecrã detector altamente móvel que pudesse, nessa altura, ser removido ou lá deixado. Uma vez removido o ecrã, dois telescópios são revelados, cada um deles focado numa das fendas. Os telescópios seriam capazes de ver e registrar um pequeno flash de luz quando o fóton atravessasse uma das fendas, podendo assim detectar o caminho do fóton por uma fenda ou outra. Nesta experiência, o observador retardou a sua escolha, se queria ou não observar o caminho do fóton através dos telescópios, até este ter, presumivelmente, tomado a sua decisão de passar por uma fenda, pela outra ou por ambas. De acordo com os cálculos do Wheeler, o caminho dos fótons dependia inteiramente do fato de estes estarem ou não a ser observados. Se removêssemos o ecrã e os telescópios gravassem o caminho do fóton, mesmo depois de este passar pelas fendas duplas, obteríamos um padrão de distribuição consistente com aquele que teríamos se as partículas optassem por uma das duas fendas, mas não por ambas. Se mantivéssemos o ecrã, os fótons continuariam num estado de sobreposição e passavam por ambas as fendas. O aspecto notável desta experiência é que o momento é irrelevante. Mesmo depois do evento ter ocorrido e o fóton ter passado por uma ou ambas as fendas, a presença ou a ausência do ecrã, isto é, a presença ou a ausência de observação, determina o resultado final. A experiência do Wheeler implicava que a observação, mesmo depois de ocorrida, determinasse o resultado final. O observador controla inteiramente se aquilo que é observado se torna, em algum momento, um ser. Nas palavras do pupilo do Wheeler, o físico Richard Feynman, o papel do observador é central para a física quântica. É um mistério que não pode desaparecer. A própria experiência de Wheeler permaneceu um mistério até 2007, quando Jean-François Roche e os colegas de École Normale Supérieure de Canchan, em França, descobriram, com sucesso, uma maneira de levar a cabo a experiência da escolha retardada, provando as ideias que Wheeler imaginara 30 anos antes. Como Wheeler notou em 2006, 2 anos antes de morrer, somos participantes no ato de trazer ao estado de ser não apenas o próximo e o aqui, mas também o longínquo e o passado. Na sua imaginação fértil, chegou mesmo a imaginar todo o universo como uma grande onda gigantesca de observação que o chamava ao estado de ser. A partir desta evidência, temos de nos fazer uma pergunta fundamental. Se as entidades quânticas impossíveis de se separarem umas das outras conduzem todos os processos básicos da vida, existirá verdadeiramente alguma coisa em si própria? No mundo subatômico, a matéria não pode ser entendida isoladamente, mas apenas dentro de uma teia complexa de relações eternamente indivisíveis. A vida existe por causa de uma dualidade fundamental, uma multiplicidade de influência e de ser, uma parceria cooperativa. No seu nível mais elementar, a matéria física não só ainda não é nada, mas continua a ser algo indeterminado até que a nossa consciência se envolva com ela. No momento em que olhamos para um elétron ou tiramos uma medida, ajudamos a determinar o seu estado final. A relação mais irredutível de todas pode ser aquela que existe entre a matéria e a consciência que a observa. O que finalmente torna qualquer coisa real é a ligação alquímica entre observador e observado. Não há um eu e tu e eles, uma constante transformação de nós. A cada inspiração, estamos a co-criar o nosso mundo. Por mais que procuremos, não podemos descobrir as partes mais fundamentais do nosso universo,
porque elas existem apenas em relação a outras partes. Os físicos quânticos continuam a sua infrutífera caça à coisa, mesmo que, no próprio ato da busca, estejam a alterá-la. A vida não se estabelece dentro de uma coisa, mas sim na ligação, no espaço entre duas coisas, entre partículas subatómicas, e entre partículas e o campo de fundo, e entre a mente ou a consciência e a matéria. Na verdade, como descobriram os biólogos, essa é a maneira exata como nós próprios somos feitos. Você e eu somos, por inteiro, criações das nossas interações com o universo.